Você já tentou aprender a desenhar olho, mas ainda assim tem dificuldade? Bom, eu vou ensinar vocês um método fácil, né, e simples, onde a gente vai desenhar um olho a partir de um simples círculo, né, uma simples esfera, né. Bom, temos que entender que o olho é composto por uma estrutura esférica, né, ou seja, ele tem essa estrutura, a grosso modo, né, possamos se dizer assim, por exemplo, aqui, né, e sabemos que a esfera é assim, de certa forma. O formato dela lembra muito aquelas bolinhas de gude, olho de gato. Tem um negocinho no meio assim, sabe, que você conseguia ver do outro lado, enfim. Mais ou menos essa composição. Então, a primeira coisa que temos que saber é a posição do olho, da esfera, né, do centro, que seria esse ponto aqui, o encontro das duas linhas. Então, como que podemos descobrir, né? Para treinar, podemos fazer várias esferas, né? Que têm sentidos diferentes. Então, por exemplo, aqui, ou por exemplo, pode ser o contrário para baixo também. Pode ser em várias posições ou ângulos, né? Então, por exemplo, pode ser para cá e aqui, sabe? Enfim. O segundo ponto que temos que entender é que temos algumas composições do nosso olho. Então, fazer a grosso modo aqui, né? Temos a esclerótida, né? Que basicamente é a parte branca do nosso olho. Aí depois disso temos a íris, né? Aquela parte colorida, né, do olho, que tem a cor do olho. E a pupila, né? Que seria a parte preta. É claro que quando você vai fazer desenho, você vai querer colocar efeito e tal, né? Então, a grosso modo, o olho humano, né, é basicamente isso daqui. Então temos pupila, íris, esclerótida. Temos essas três partes importantes que devemos lembrar na hora de desenhar. Então nesse caso aqui, ó, a gente vai pegar e fazer no caso, né, definir o centro, que é aqui, né, que já está definido, e desenhar a próxima parte, que seria a íris, né, que é um círculo maior, depois a esclerótida, né. Então a gente vai fazer acompanhando o sentido desse círculo de fora, que já fizemos, né, acompanhando a direção, que já está numa direção definida, né, uma posição, e depois a gente faz a pupila. Então, aqui temos nosso olho, né? Aí aqui também a gente vai fazer na direção. Claro que aqui tá mais para cima, então vai ficar meio como se estivesse olhando para cima, né? Porque a direção do olho também influencia muito na direção que a pessoa tá, no caso a cabeça, né? A direção que a cabeça está. Então, nesse caso aqui, ó, a direção que a pessoa tá olhando, né? Mas, assim, de certa forma. Então a gente vai fazendo, treinando isso, né? Que você vai treinando isso, né? Porque, querendo ou não, de certa forma, você vai aprender treinando. Então aqui temos, por exemplo, alguns olhos já. Para finalização, temos as pálpebras, né? Que basicamente é a parte do seu olho. A membrana, né? A pele que fica em cima, que protege seu olho de sujeira, enfim. Então, as pálpebras, podemos entender que elas devem ficar no mesmo sentido de direção do nosso olho. Então, como o nosso desenho é uma esfera, né? Como já dito, por exemplo, podemos fazer assim, ó. Aqui temos uma esfera, né? Podemos dizer assim. Claro que não dá pra ver. Vou fazer com lápis mais escuro aqui, ó. Aqui, ó. Igual fizemos aqui.
para ficar mais claro, você pode fazer isso daqui, ó. Puxar outras linhas de assistência para você conseguir identificar melhor, né? Aí então, fazendo aqui assim, ó, por exemplo, de modo grosso, né? Então podemos já identificar a pálpebra, por exemplo, nosso olho aqui nesse desenho, ele ficaria aqui, né? Tipo, aqui assim. E a pupila. A pálpebra seguiria, essa linha aqui, ó, ficaria essa parte que é o cantinho do olho. E seguiria a linha, né, que você fez de dentro. Que é a marcação do olho, certo? Aí embaixo segue a mesma coisa, sempre na mesma direção da esfera que você fez. Então, basicamente é isso. Temos sempre que lembrar a direção, né, em que nossa esfera está pedindo para que a pupila se direcione e para que a pálpebra funcione da mesma forma. Que nesse caso, podemos ver que ele está meio que de 3/4. Então, seguem a mesma coisa, basicamente. Tá nesta direção, né? Aí a gente puxa aqui, mesma coisa embaixo, sempre seguindo a mesma orientação da sua esfera. Isso serve para todos os ângulos de olho, isso não muda, isso é algo padrão, né? Temos aqui as pálpebras, né, no nosso olho. Claro que pode mudar dependendo se o olho estiver muito aberto, fechado, enfim. Mas isso é assunto para outro vídeo, outra coisa, né? Caso você tenha gostado, deixe o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e muito mais. Obrigado.